Cumprimento os irmãos nessa noite com a paz, Senhor. Se o culto acabasse agora, eu já ia para casa renovado. Que ministério abençoado. Feliz por estar aqui, adorando a Deus com os irmãos. Igual o pastor falou no começo, congrego ali, sou servo na congregação do São Francisco, pastora Marisete. Estamos ali fazendo o ID do Senhor e pregando as boas novas, porque foi assim a ordem que Ele nos deu, não foi? A palavra que eu trago do Senhor nesta noite se encontra ali no livro de Mateus, capítulo de número 27. Que Deus venha abençoar a vida de cada um que está aqui nesta noite. Pastor, sua família, Deus abençoe cada um. A equipe de louvor, cada obreiro, cada família. E também cada inscrito no canal Fonte de Graça Oficial. Que Deus abençoe cada um. Também fazer o convite a você que não é inscrito, corre lá e se inscreve para que esse canal continue a estar sendo mais abençoado, para que cada dia prossiga a palavra chegar aos seus corações. Amém? Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 3. Eu fiquei até assustado quando o Senhor me entregou essa palavra, pastor. Mas Deus vai falar. Versículo 3 diz assim: Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata, aos príncipes do sacerdote e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, tirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Glória a Deus, podeis assentar. Não se desfazendo da oração do pastor, mas quando eu oro, eu declaro a minha dependência no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, estou aqui diminuindo para que o Senhor venha crescer. Eu quero desaparecer neste momento, meu Pai, para que o Senhor venha aparecer, usar a minha boca neste momento. Eu não quero falar nada de mim, meu Pai, mas que o Teu Espírito Santo venha falar nesta noite ao coração da Tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Como podemos ver, o contexto ao qual foi lido, mencionado nesta noite, vai falar a respeito do apóstolo Judas. A Bíblia nos conta que ele foi um dos primeiros discípulos que Jesus separou para fazer a obra. Um dos primeiros discípulos que Jesus separou para ensinar, para que pudesse ali fazer a obra, o ID do Senhor. A Bíblia vai nos contar que Jesus ele começa a separar os discípulos. Jesus ele veio nesta terra pregar o amor. A primeira coisa que ele veio fazer foi separar para ensinar. Ele começou a chamar os servos e fala: vinde que eu lhe farei pescadores de homens. Não é assim, pastor Cairo? Ele: vinde que eu farei de você pescadores de homens. E Jesus ensinava o amor. Jesus ali diante dos olhos daqueles homens, ele operava grandes milagres, grandes maravilhas. Como nós bem falamos, Judas foi um desses. Judas ele foi um desses dos apóstolos do Senhor que viu as maravilhas do Senhor. Judas ele foi escolhido para andar do lado do Senhor. Ele foi escolhido para andar ali aprendendo. Ele foi escolhido para ser capacitado para fazer a boa obra. Mas como nós estudamos e vemos, estudos vão nos dizer, Judas ele vem ali de um passado tenebroso. Judas ele vem de um passado ao qual nunca agradou ao Senhor. Então a Bíblia vai nos dizer que Judas ele é uma pessoa que ele andava lado a lado do Senhor, mas ele nunca foi liberto, porque os seus pensamentos sempre andavam em trevas. Ele nem um momento ao lado do Senhor, andando lado a lado do nosso Senhor Jesus, ele teve a compaixão de entender que aquele era o Salvador. Mas nós nesta terra não podemos discutir a vontade do Senhor, porque o que aconteceu, o que a palavra irá nos falar nesta noite foi, aleluia, preparado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos conta ali no capítulo 13 do livro de João, que Jesus ali na Santa Ceia, ele em seu coração, ele já vai saber que um dos seus apóstolos iria o trair. Então quando ele termina a Santa Ceia, o que ele faz? Ele corre lá, pega um balde com água, pega um pano e começa a lavar os pés de seus discípulos. Começa ali a, aleluia, limpar os pés de seus discípulos. Mas um deles vai começar a dizer: ei,
eu não quero que o Senhor lave os meus pés. E o Senhor vai dizer, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então ele começa ali e fala, Senhor, não lava só os pés, mas também as minhas mãos. E a Bíblia diz que Jesus, ele fez isso, ele nos deu um ensinamento de humildade. Ele também já tinha em seu coração quem era o traidor, porque ele disse que aquele que pusesse a mão no prato e levasse a mão na boca junto com ele, era o que iria o trair. Mas a Bíblia conta também que este homem ele já havia maquinado há alguns tempos de trocar o Senhor, de vender o Senhor, de vender o ministério do Senhor, de vender a pessoa do Senhor para aqueles reis daquele tempo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio nessa terra, igual a João capítulo 1 vai nos dizer que ele largou o verbo e se fez carne no meio de nós, para que pudesse nos ensinar a fazer uma boa obra, nos ensinar o que é o amor, no meio de uma nação pecaminosa, no meio de uma raça humana que não tem sequer amor pelo próximo. Ele largou o seu trono de glória, desceu aqui para nos ensinar como entrar no reino dos céus. Mas a Bíblia vai nos dizer que este apóstolo, este escolhido, este discípulo do Senhor, ele, aleluia, ele quis trocar o seu ministério, ele quis trocar a sua coroa, ele quis trocar aquilo que lhe foi dado pelo Senhor Jesus, por algo terreno, pelo ouro, pela prata. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus está ali no monte orando, ele já tinha maquinado, aleluia, uma estratégia de entregar o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus desce do monte, Judas chega com aqueles soldados e, aleluia, mostra através de um sinal beijando o Senhor na testa e entrega o Senhor para ser crucificado. Mas voltando também no capítulo 26, nós vamos entender que outra pessoa, pastor, vai dizer e olhar para Jesus que daria a vida e que, se fosse possível, morreria por ele. E o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. O motivo dessa pregação desta noite, o propósito é entender o que é remorso, o que é, aleluia, arrependimento, aonde eu devo recorrer quando, aleluia, eu me arrependo daquilo que eu fiz, aquilo que eu pequei, que eu desagradei ao Senhor, porque ser, aleluia, um sentimento de remorso é ter um sentimento diferente do arrependimento, porque quando eu me arrependo, eu olho para trás e quero esquecer aquilo que eu fiz e tornar a fazer diferente na presença do Senhor. Eu vou buscar ao Senhor, buscar arrependimento, buscar graça. O Senhor me perdoe e eu prossigo vivendo em novidade de vida. Mas o apóstolo Judas fez completamente ao contrário. Aleluia, quando ele entrega o Senhor Jesus para aqueles homens, ele já vê que fez algo que não agradaria a Deus. Ele já vai ver que trocou o Salvador por algo terreno. Ele já vai ver que vendeu o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, que é dono do ouro, da prata, pelas coisas terrenas, porque o seu coração estava nas coisas terrenas. Judas, ele vivia em trevas. Judas, ele não era um homem liberto, mesmo andando a lado do Senhor. O que é que eu entendo, pastor Cairo, nesta noite? Não adianta eu estar dentro da igreja congregando, não adianta eu ser frequente nos cultos, até ganhar oportunidade, se eu não tenho uma vida íntegra diante do Senhor. Não adianta eu andar dentro da igreja dia e noite, se eu não ando na direção certa que o Senhor Jesus Cristo nos diz a fazer. Este homem andava do lado do Senhor, mas o ministério de apóstolo era só nome, porque o ministério ele não fazia. Enquanto ele andava, o Senhor tinha uma confiança tão tremenda neste homem, que ele foi entregue a ser tesoureiro dos apóstolos, não é assim, pastor? Ele foi ali ganhado um cargo de ser tesoureiro dos apóstolos, mas ele não valorizou. Eu tenho ouvido falar nos últimos dias, pastor, que se quer matar um crente é dar a ele, aleluia, um cargo. Quer matar um crente, aleluia, é ungir ele a um, aleluia, a uma obra, a um evangelismo, a um missionário, a um diácono, porque as pessoas fazem e querem algo do Senhor, mas quando recebem a unção,
unção e recebe também o cargo, não suporta, porque eu querer no meu tempo não é o tempo de Deus. O que Deus tem preparado para mim não é, aleluia, muitas das vezes o que eu quero, porque eu querer, aleluia, algo, eu vou querer muito além da minha estrutura, mas o Senhor conhece aquilo, porque a Bíblia vai nos dizer, aleluia, em Filipenses 4, capítulo 19, que o nosso Senhor, Ele é fiel segundo as suas riquezas, para suprir não só as minhas, mas também todas as suas necessidades. O Senhor sabe do que eu preciso, Ele sabe do que você precisa, o Senhor conhece a minha entrada, a minha saída, o meu deitar, o meu, aleluia, levantar. O Senhor também sabia que levantaria um traidor no meio dos discípulos, porque se não acontecesse isso, aleluia, eu creio que outro pastor iria estar com esta, aleluia, função de ser o traidor, porque o que Jesus arquitetou nesta terra foi vir pagar um alto preço por minha e pela sua vida. O que Ele veio foi nos ensinar como ser crente, Ele veio nos ensinar, aleluia, a pregar o Evangelho, Ele veio pagar um alto preço, que se eu e você morrêssemos e nascêssemos de novo há milhares de anos atrás, nós não conseguiríamos pagar aquilo que o Senhor Jesus pagou pela minha e pela sua vida nesta terra. Nós, aleluia, temos, aleluia, viver pela graça, nós vivemos como um favor imerecido, porque já foi pago um alto preço. E quando esse homem ele vê que traiu um sangue inocente, de imediato ele já corre e vai lá no templo e quer se arrepender, quer entregar as moedas, mas ali os líderes religiosos vão dizer: que temos a ver nós com isso? O pecado é seu, o traidor é você, a salvação também é individual, nós temos que entender isso. Não adianta eu querer, aleluia, carregar o pecado do irmão, querer salvar o irmão, eu tenho que interceder pela vida dele, eu tenho que pagar um preço pela vida dele, porque, aleluia, a salvação é individual. Quando Jesus chamar, Ele vai chamar pelo meu e pelo seu nome, Ele vai chamar o pastor e as ovelhas vão seguir ao pastor, mas o pastor está aqui debaixo da graça do Senhor. Se, aleluia, os membros não estiver, não entra. O pastor pode até entrar, mas os membros não entram. Não adianta andar do lado de Jesus se não estiver em obediência. Pedro, ele pecou, ele negou Jesus 3 vezes e foi ainda avisado que negaria, pastor. Quando ele olha, ele vê: meu Deus, o Senhor conhece mesmo o meu coração, mas ele teve a oportunidade, quando ele se arrependeu, de recorrer àquele, aleluia, que vive, que ressuscitou ao 3º dia, que reina, está aqui nesta noite, está, aleluia, recebendo a minha adoração, a sua adoração. Ele conhece a sua casa, ele conhece o seu casamento, ele conhece o seu coração, os seus planos, os seus projetos, Ele sabe o que tem nos seus celeiros. Mas Pedro, ele teve, aleluia, a oportunidade. Judas também teve, mas ele recorreu para o lado errado. Quando Jesus é levado ali perante Pilatos, que ele vê, aleluia, que Jesus seria crucificado e que Pilatos, decorrente da, aleluia, das votações do público, liberou um bandido que se chama Barrabás. Ele já vê e fala: meu Deus, e agora o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Então eu creio que o inimigo já tinha colocado no coração dele, era o que? Tirar a própria vida. Então Marcos, aleluia, Mateus vai dizer que ele foi e se enforcou, mas Atos capítulo 1, versículo 18 vai dizer que ele caiu de um alto penhasco e dilacerou todo o seu corpo. Não é assim, pastor? Ele caiu de um penhasco abaixo e foi todo, ele pagou o preço com a própria vida. O preço que a humanidade precisava não era o preço da vida de Judas, o preço que a humanidade precisava era o preço da vida de Jesus, que era o Filho do Deus Altíssimo, que sabia de todas as coisas e sabia que se ele morresse, aleluia,
aleluia, pela minha e pela sua vida, nós teríamos a oportunidade de ter um Espírito Santo que nos consola, que aleluia, que nos convence do pecado, que nos ensina a andar cada dia em retidão diante da presença do Senhor. A morte de Judas, creio eu, que quando Jesus passava carregando ali a sua cruz do penhasco, porque o penhasco ao qual ele, aleluia, caiu, não ficava muito longe de Jerusalém. Então, quando ele passava, creio eu que aqueles povos, pastor, poderiam ver o corpo de Judas. Era um sacrifício, era um remorso, um arrependimento que não valeu a pena, porque o Senhor, ele sabia, o Senhor, ele estava, aleluia, à disposição de perdoar aquele que o traíra e que o trocou pelaquele, aleluia, tesouro que é terreno, pelas 30 moedas. Porque muitas das vezes nós entendemos que se nós pecarmos e não confessarmos o nosso pecado e procurarmos a falar para pessoas que não estão na igreja, pessoas que muitas das vezes não têm compromisso com Deus, pastor, eles vão dizer e falar que temos nós com isso. A vida é sua, mas a partir do momento que eu venho diante do altar, confesso o meu pecado, renovo a minha aliança com o Senhor, nós podemos entender que estamos no lugar certo, nós podemos entender que aquele, aleluia, que é onipotente, onipresente e onisciente, sabe de que, aleluia, eu necessito. Porque eu querer fazer, aleluia, pagar um preço com a minha própria vida, não vai, aleluia, apagar o meu pecado. O que vai apagar o meu pecado para que ele venha a ser lançado no mar do esquecimento, é a minha, aleluia, o meu arrependimento diante do Senhor. Ele teve a oportunidade de, aleluia, ir de encontro a Jesus, porque como a Bíblia vem diz, depois que Jesus foi crucificado, depois que Jesus, aleluia, ressuscitou ao terceiro dia, Jesus, ele estava ali no meio dos povos, no meio de seus discípulos, dando as últimas instruções. Ele poderia muito bem esperar mais um pouquinho, mas não, o pecado foi tão pesado diante de sua vida, que ele achava que aquela era a saída, que aquela era, aleluia, o final que seria pago. Mas creio eu que quando ele faz isso, a Bíblia vai nos dizer que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Eu posso até me arrepender, mas eu tenho que buscar a direção certa. Pedro, ele teve essa sabedoria. Ele negou ao Senhor 3 vezes depois da profecia do Senhor Jesus Cristo. Ele contemplou o Senhor Jesus Cristo ressuscitar. Ele contemplou, aleluia, as pisaduras, as furadas dos pregos em suas mãos. Ele pôde contemplar e tocar no corpo de Jesus, que outrora lá atrás, 3 dias, era um cadáver, que 3 dias atrás era um defunto, e teve, aleluia, o privilégio de tocar no próprio Senhor Jesus Cristo em vida e receber um renovo do Senhor. Porque quando o Senhor pergunta para Pedro, tu me amas? Ele não vai dizer que ama, ele vai dizer, Senhor, tu sabes. O que é que eu entendo quando ele diz, Senhor, tu sabes? É a mesma coisa que eu entendo quando ele avisou Pedro lá atrás, que Pedro negaria, porque se ele dissesse que amava o Senhor Jesus Cristo e dependesse da obra que o Senhor lhe entregasse, ele não teria estrutura para fazer, ele não teria estrutura para receber. Mas quando ele fala também 3 vezes que ele, aleluia, que o Senhor sabia, era para ele lembrar as 3 vezes que ele negou ao Senhor, porque cada vez que ele falava, Senhor, tu sabes, ele lembrava de um preço que ele poderia ter pago também com a sua própria vida, porque ele teve essa sabedoria de entender que o Senhor Jesus Cristo é a saída. Judas, ele fez diferente. Ele teve um sentimento de remorso. Ele teve um sentimento que não agradou ao nosso Deus. Ele andava do lado do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um professor, ele tinha um mestre, ele tinha um pai, um amigo, um irmão, um conselheiro, mas ele não soube valorizar.
porque eu andar do lado do Senhor e não saber valorizar aquilo que me é entregue, não saber valorizar o meu ministério, de nada vale. 1 Coríntios 13 vai dizer que se eu falasse todas as línguas e não tivesse amor, seria como um símbolo, eu só teria barulho. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, ainda que eu profetizasse, ainda que eu falasse mistério, ainda que eu tivesse o dom do louvor, o dom da palavra, e eu não tivesse o amor que um dia Jesus teve pela minha vida, de pagar um alto preço, nada seria. Então nós temos que entender que o preço a ser pago é a minha vida em sacrifício do Senhor, é propósito diante do Senhor, é entender que Ele está à disposição para me perdoar. Não importa o seu pecado, não importa como você chegou aqui nesta noite, não importa como você está vivendo aí do outro lado da tela, o Senhor está dizendo nesta noite: eu sou a saída, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se primeiro não passar por Ele. Nós temos que entender que para nós, aleluia, sermos salvos, sermos libertos, nós temos que ter um encontro com Jesus. E Ele está aqui nesta noite. Eu não sei a forma que nós chegamos aqui. Porque eu falo nós? Porque muitas vezes o homem também ele é falho. Eu posso vir, sair da minha casa, vir pregar a palavra aqui, e algum pensamento querer me corromper, porque nós somos essa raça que se corrompe. Nós somos essa raça humana que, se nós não vigiarmos, nós, aleluia, não alcançaremos o céu. Porque o mundo aí fora está oferecendo coisas agradáveis. Porque o pecado ele não é ruim, o pecado ele é bom. É por isso que ele leva, aleluia, à perdição, porque as pessoas estão com uma venda em seus olhos, não conseguem enxergar o que o Senhor preparou para nós. Aquilo que está preparado lá em cima, nem, aleluia, os olhos, ninguém, nenhum homem nessa terra nunca pôde contemplar. Porque, aleluia, nós iremos contemplar quando Ele chamar a igreja do Senhor. E eu sei que nesta noite tem um povo lavado, um povo remido, um povo que leva com sinceridade a obra do Senhor. E eu creio que bênçãos tem o Senhor para entregar para a vida de cada um. Portas vão se abrir, a libertação vai chegar na sua casa, os seus celeiros vão ser abençoados, porque vocês não saíram de casa à toa. Vocês saíram para adorar um Deus que é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Não importa a situação em que estamos vivendo, não importa a pandemia que estamos vivendo, isso é um ensinamento do Senhor, porque a Bíblia vai nos dizer no livro de Mateus capítulo 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa pandemia é apenas para jogar as máscaras para o chão. Crentes dizendo que são crentes, mas quando a tribulação vem, não sabe a quem recorrer. Vão buscar um caminho errado, vão buscar afogar as suas mágoas, vão buscar, aleluia, agradar ao mundo. Enquanto a Bíblia também nos diz que a seara é grande e os ceifeiros estão faltando, porque estão se acovardando de fazer a obra do Senhor. Estão trocando o Senhor, aleluia, pelas coisas terrenas, pelo ouro, pela prata, pela ostentação, pelas coisas deste mundo que vão ficar. Mas aquilo que está preparado, aleluia, nós iremos contemplar quando o Senhor chamar a sua grande, lavada e remida igreja, em nome de Jesus. Deus, Ele me entregou essa palavra e eu trouxe para o coração dos irmãos. Eu não sou nada, mas eu estou aqui apenas como instrumento, que os irmãos venham a receber, que os irmãos venham sair daqui abençoados, diferente da forma que entraram, em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero estar orando pela vida de vocês. Eu não sei o propósito do coração de vocês, eu não sei o sonho das mentes de vocês, mas eu quero dizer para vocês nessa noite: coloque diante do Senhor, porque o meu tempo não é o tempo de Deus. O tempo do Senhor é totalmente diferente do meu. Mas se eu, aleluia, interceder
interceder e buscar, o Senhor vai entender que aquilo que eu quero é para a obra, é para a glória do Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa noite está aqui a tua igreja. Eu não conheço os corações, eu não conheço os pensamentos, meu Pai, eu não conheço nada, mas o Senhor conhece a entrada, a saída, o Senhor conhece os celeiros, o Senhor sabe das dificuldades, das adversidades, o Senhor conhece, meu Pai, em nome de Jesus, agora toca do alto da cabeça as plantas dos pés. Se for preciso renovar, meu Pai, renova. Se for preciso libertar, liberta. Meu Pai, se for preciso puxar a corda, puxa. Meu Pai, vai de encontro. Capacita, meu Pai, o povo nesta noite, para que venha te adorar e entender que o Senhor é o Deus da nossa causa. O Senhor é o Deus que advoga pela minha e pela vida da igreja, porque nós não estamos aqui em vão. Nós sabemos que estando aqui te adorando, meu Pai, as portas do céu vão se abrir, a tua glória vai descer, meu Pai, as coisas vão ser supridas conforme as suas riquezas, meu Pai, casamentos vão ser reconstituídos, meu Pai, a enfermidade vai ter que cair por terra, meu Pai, os celeiros vão ser abençoados, meu Pai, a libertação vai chegar, porque, aleluia, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E em nome de Jesus Cristo, abençoa nesta noite o pastor da igreja, a pastora, o ministério de louvor, cada obreiro, cada membro, cada família, cada filho, cada criança, cada departamento nessa noite venha ser abençoado, que cá, meu Pai, a fúria do inimigo venha ser jogado por terra, meu Pai, que todo espírito opressor, toda a fúria de aleluia, toda oração contrária, meu Pai, toda obra de macumbaria, feitiçaria, para que essas portas venham ser fechadas, venham ser jogadas por terra, em nome de Jesus Cristo, porque a última palavra é do Senhor, e eu creio na vitória, eu creio no milagre no povo de Deus, e eu creio que nesta noite testemunhos vão ser contados, porque a tua glória está neste lugar, a tua presença está neste lugar, e grandes coisas fará o Senhor no meio de nós. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um, o ministério, a casa, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer ao pastor, que Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, que Deus abençoe.